Olá pessoal, está começando mais um Revista da Semana e hoje no programa vamos ter um bate-papo sobre os intensos jeitos de viver de muitas pessoas, vamos ter dicas de saúde e também vamos conhecer um pouco mais sobre as tendências de cortes de cabelo que estão com tudo esse ano, hein? Mas chega de falar, né? Roda a vinheta! Nosso bate-papo de hoje começa com a seguinte pergunta: economizar ou gastar a vida? Será que é certo aquelas pessoas que têm um jeito de viver intensamente focado no presente ou aquela atual obsessão pela longevidade? E quem eu convidei para o nosso bate-papo de hoje é a psicóloga Elaine Fogaça. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nada, nós que agradecemos. Elaine, explica um pouquinho pra gente então, o que faz mais sentido? Uma vida intensamente focada no presente ou no futuro? Então, o tempo, assim, naturalmente, né, ele traz 3 dimensões aí pra nós, que é o passado, né, o presente e o futuro. E aí, cada indivíduo, né, ele decide ou dar o peso ou a importância para cada tempo. Tem gente que se intensifica mais no passado, alguns se intensificam mais no futuro, né? Muito raro, alguns conseguem esse equilíbrio, né? De saber dosar, viver um pouquinho, tirar as lições do passado, o que o passado me ensinou, o que a vida me proporcionou, né? E consegue também planejar um futuro. Porque, na verdade, o que nós precisamos buscar é esse equilíbrio mesmo. Né? Tentar trazer para a balança, fazer essa análise e dizer, né? Eu estou vivendo a vida ou estou passando pela vida? Isso é muito... Estou vivendo ou apenas existindo, né? Como muita gente fala. Exatamente. Então, como o tempo ele divide, né, nessas 3 dimensões, nós, os seres humanos, ou né, a sociedade, os seres humanos em geral, nós precisamos estar analisando isso. Em que medida eu estou dando para cada dimensão? Será que eu estou vivendo muito passado, dando um peso, uma ênfase na minha vida pelo passado ou pelo futuro? E aí, analisar isso, estar se autoavaliando, estar refletindo, né? Como eu estou vivendo o passado, é ruim? Não, ele é importante. E também o presente, né? As pessoas às vezes não pensam no futuro, né? Não se planejam. Ai, eu preciso de um trabalho daqui a alguns meses, né? Eu vou sair desse trabalho, mas eu preciso de outro para me manter. Ou uma viagem também daqui a um ano, né? Então, tipo, não se planeja, só vive o presente, acabam gastando todo o dinheiro, né? Então... não se planejam. E assim, o que eu preciso analisar? Eu preciso participar. O que é participar? Participar da vida. Eu tomar parte de, né? Então eu preciso entender se eu estou participando, eu estou fazendo parte do dia, do contexto da vida hoje, ou eu não estou vivendo hoje, né? Anulando esse hoje, intensificando o passado ou esquecendo de planejar um futuro. Então é uma autoavaliação. Isso é muito importante, estarmos, né, em constante reflexão sobre isso. Não viver extremos, mas refletir o equilíbrio dessas dimensões de tempo. Então isso é importante e estar nessa avaliação. E quais os ônus e os bônus de cada um desses jeitos de viver? O passado, né, tem uma frase que eu acho bem interessante, que ela diz assim: o passado é referência e não residência. Então nós temos que fazer do nosso passado, né, o ônus no seguinte: qual que é o ônus que ele traz? Se eu parar a vida e viver só no meu passado, eu vou procrastinar, né? Eu deixo de crescer, eu deixo de viver as coisas e fico o antigo era. E quando eu era criança eu era muito mais feliz, era muito melhor. Quando eu fazia faculdade era muito melhor, aquela faculdade era melhor, aquele emprego era melhor. Então é aquele indivíduo que vive no era. O era dele, tudo era melhor, e aí ele não cresce e fica procrastinando, né? Vivendo só aquilo. Então, o ônus de viver um passado é isso, você procrastina.
não cresce, né? Agora tem também o bônus de viver um passado. Eu preciso tirar as lições que o passado me ensinou, eu preciso amadurecer, né? Eu preciso crescer, eu preciso entender que o passado me ensinou algo. E qual a lição que eu tirei disso? Então tem o ônus e o bônus. Eu preciso estar atento e analisar isso, né? Quanto ao futuro, que é alguém que vive talvez intensamente, né, antes de acontecer, que é o quando, né? Aquele que vive o quando. Quando eu terminar a faculdade, quando eu tirar férias, eu vou fazer isso. Quando eu fazer aquele passeio, eu vou aproveitar. Vive o quando, né? E fica esperando, né, as coisas acontecerem, antecipando isso. Vive muito antecipadamente. Então não é também viável ficar esperando quando, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que planejar isso, né? Daqui 5 anos tenho o objetivo de fazer uma viagem. Então eu vou anotar isso na minha agenda, num bloco de notas, mas o que eu estou fazendo hoje para realizar esse sonho daqui, ou esse objetivo daqui a 5 anos? Né? Então o futuro viver, né, tem o ônus, que é se você ficar só quando, e não ter atitude, não vivenciar o hoje para chegar no quando, não vai acontecer, né? Então o ônus e o bônus é planejar, né? Saber como eu vou chegar lá. E quais os ônus e os bônus do presente? Porque tem gente que só vive o hoje, né? Não pensa nem no passado nem no futuro, só o hoje. Só o presente, né? Mas o presente, o que é? O presente hoje você tem que aprender a ser grato pelo emprego que você tem hoje, pela vida que você tem hoje, pela família que você está vivendo hoje, pelo momento, a faculdade que você está cursando hoje. Né? Então eu acho que viver o presente é você exercitar a gratidão, né? Você aprender a olhar para aquele dia e vivenciar aquele momento. Né? Hoje é tal dia, eu vou vivenciar hoje. As coisas do final de semana vão ser no final de semana. Né? Então o presente, quando você consegue olhar, né, e vivenciar o seu presente, você cresce. Porque dá aquela sensação de missão cumprida. Né? Você chega no final do dia e missão cumprida. Eu consegui fazer a minha rotina, cumprir com a minha agenda. Né? Então, é aquela pessoa que consegue cumprir com a agenda, com os compromissos dela e se sente missão cumprida do dia. Sim. E me explica um pouquinho, as pessoas adictas, elas também podem se encaixar nesse contexto, né? Sim, porque aí ela não consegue buscar esse equilíbrio, né? Ela tem essa dificuldade de trazer né, tirar as lições, tirar o que o passado ensinou, né? Quais foram os aprendizados que o passado trouxe para ela e vivenciar o presente de uma maneira, né, tranquila e planejar esse futuro, né? E pensar nesse futuro também. Então, esse perfil, né, de pessoas dependentes, de pessoas adictas, elas precisam de ajuda nesse sentido. Né, entender, né, que precisam de ajuda, precisam aceitar essa ajuda para que elas possam se analisar e falar, não, desse passado eu preciso me desvincular, mas eu preciso pensar no meu futuro, né, viver o hoje, quais são as minhas metas de agora, o que eu preciso mudar agora para alcançar o meu objetivo futuro. E você pode dar uma dica agora para aquelas pessoas que não conseguem, não sabem, né, nem por onde buscar, nem por onde começar a se desprender, né, tanto do passado quanto do viver apenas hoje, ou tanto querer só pensando no futuro, né? O meu trabalho, a minha vida daqui 10 anos, entendeu? Eu acho que assim, a primeira, né, dica minha para esse perfil, ou para as pessoas que vivam muito, né, intensamente só o passado ou só o futuro, a primeira coisa, precisa de uma ajuda de um profissional para essa busca do autoconhecimento, né? Às vezes eu não consigo me autoconhecer, me autoanalisar e ver aonde eu estou me entregando, para qual dimensão de tempo a minha vida está mais intensificada, né? Isso acho que é a primeira coisa que a pessoa precisa olhar e reconhecer. Mas para quem vive muito, né, o passado e o era, né, eu né, dou algumas dicas no seguinte sentido. Eu acho que
é parar, olhar e dizer, né? Estou carregando, às vezes, algumas coisas que as pessoas me disseram e eu fico lamentando, porque fulano me disse isso, porque me disse aquilo. Eu carrego essa mágoa, então eu acho que vem aí cultivar o perdão. O perdão é muito importante para você se desvincular desse passado. Então a outra dica seria não ficar guardando essas coisas, né? Quando você precisar, busque outro, corre atrás, compra de novo, busca. Então não cultive, não fique guardando, acumulando coisas do passado. E é também outro ponto importante, procure viver a plenitude, né? Viver a plenitude do seu dia, como está hoje, olhar de uma forma mais positiva, né? Outra dica, não ficar próxima de pessoas que reclamam muito, porque automaticamente isso você começa a só olhar as coisas pro lado negativo, começar a reclamar também, né? Então são dicas que assim, são detalhes que às vezes no dia a dia nós não prestamos atenção. Ou até mesmo ficar perto de pessoas que te inspiram, né, e te fazem crescer, né, ser pessoas melhores também ajuda bastante, né? Eu acho que assim, você para, né, não ficar vivenciando o passado, você tem que procurar coisas positivas que te colocam para cima, né? E agora, para o perfil mais ansioso, que vive e antecipa esse futuro, né? Uma dica, a atividade física, ela é essencial para o ansioso, né, para quem vive muito, trabalhar. Essa ansiedade é uma atividade física, aquela que você mais gosta, assim, que você se identifica, né? Não adianta também pôr você numa academia se você não gosta, não vai ser prazeroso. Então, tem que ser uma atividade prazerosa, né? Uma atividade física. Outra coisa para o ansioso, né? Para quem vive esse futuro, organizar a sua vida, o seu dia, a sua semana numa agenda, num bloquinho de notas, né? Organizar as atividades, os compromissos, porque aí eu não vivencio hoje pensando no que eu tenho que fazer sábado, ou domingo, ou final de semana, né? Então eu vou fazer a tarefa do dia, né? A outra coisa, a gratidão, né? Ser grato pelo dia, olhar o dia, dizer, né? Tá bom aqui, desse jeito, vamos fazer o momento, viver o momento, né? Então, para o ansioso, para quem vive muito essa questão da ansiedade, pensando muito, antecipando muito esse futuro, é legal, né, essas dicas. E a principal, eu acho que quem vive os extremos é buscar uma ajuda mesmo profissional para trabalhar isso, né, de uma forma mais intensa, de uma forma mais com cuidado, mais voltado, né, para o indivíduo mesmo, individual. Perfeito. Muito obrigada, viu, Helene, pela participação no nosso programa. Imagina, eu que agradeço. E chegou o momento de vermos os livros em destaques aqui do Parque da Cultura e também as músicas mais tocadas. Vamos fazer de novo. E chegou o momento de vermos os livros em destaques aqui do Parque da Cultura e também as músicas mais tocadas essa semana. Vamos lá? Os livros dessa semana são No Meio do Caminho Tinha um Amor, de Matheus Rocha, Isla e o Final Feliz, de Stephanie Perkins, e De Volta aos 15, de Bruna Vieira. O jornal mostrou e falou sobre as araras da espécie canindé que estão vindo para nossa região. E Votuporanga foi uma das cidades escolhidas por elas, onde ficam em busca de moradia e local para procriarem. Vamos para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta e ainda vamos ter uma dica de saúde bem legal. Não sai daí! Estamos de volta e a Andressa tem uma dica... Estamos de volta e a Andressa tem uma dica bem legal pra gente, hein? E aí, Andressa, qual a dica de hoje? Olá pessoal, mais um Dica de Saúde para vocês em parceria com a TV Unifev. Hoje o nosso tema envolve estudos internacionais e nacionais. Você sabia que desde 2008 a Santa Casa possui a Unipec, Unidade de Pesquisa Clínica? A unidade tem a parceria com a Unifev e busca incentivar a produção científica. Vamos para a entrevista?
estamos aqui com a enfermeira coordenadora da Unipec, Renê Amorim, para falar um pouco mais sobre a nossa unidade de pesquisa clínica. Muito obrigada, Renê, pela participação. Eu queria que você explicasse como que funciona a nossa unidade. Olá, Andressa, eu que agradeço o convite de estar aqui e a oportunidade de a gente falar um pouco da unidade de pesquisa clínica da Santa Casa de Votuporanga. A unidade de pesquisa clínica está aqui na Santa Casa de Votuporanga desde 2008, né? Portanto, esse ano, agora em junho, completou 11 anos de unidade de pesquisa. Até o momento já foram aí mais ou menos uns 40 trabalhos em andamento, trabalhos que já foram publicados. Esses trabalhos, a maioria deles é de cardiologia, né, tendo como investigador principal o Dr. Mauro Esteves Hernandes. E hoje nós estamos em andamento 20 estudos, né, 20 estudos em aberto, alguns ainda na fase de recrutamento. O que é recrutamento? Ainda está entrando o paciente nesses estudos. Alguns na fase que a gente chama de fase de acompanhamento, já passou essa fase de inclusão de pacientes e a gente acompanha esses pacientes, então, até o final da pesquisa. E temos algumas pesquisas que estão na fase regulatória. O que é a fase regulatória? É a fase que está aguardando a aprovação do Comitê de Ética e da CONEP. O Comitê de Ética local é o da Unifev, que a gente utiliza, e CONEP, né, é o que fica no Ministério da Saúde, lá em Brasília, que vai todos os estudos. Ok? Nossa, muita coisa mesmo que a gente fez ao longo desses anos, né? E como que a gente pode falar a respeito dos estudos? Como eles trazem avanço para a saúde? O objetivo da pesquisa em geral é a mudança na prática clínica e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então a gente tem hoje estudos de cardiologia, nefrologia, vamos ter estudos de pacientes com doença de Crohn, diabetes, estudos pacientes com arritmia. Então, o objetivo é mudança na prática clínica e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Em que sentido? Diminuir o número de hospitalização, óbito, reinfarto, eventos maiores, né, que a gente chama de MACE, eventos maiores, AVC, infarto, essa hospitalização. Esse é o objetivo principal da maioria das pesquisas. E aí, falando um pouco sobre a participação das pesquisas, é seguro para o participante, né? Isso. Claro que toda pesquisa existe risco. O que é importante? O benefício tem que sempre ser maior do que o risco para aquela pesquisa acontecer. Por que é seguro participar de uma pesquisa clínica? Para a pesquisa clínica acontecer, como eu já disse, precisa ter uma aprovação da CONEP, se forem estudos multicêntricos internacionais, e do CEP local. Então, essa pesquisa ela passa por essas comissões que vão ver se o método utilizado, se o benefício é maior que o risco, se realmente aquela pesquisa eticamente dá para acontecer, né? Então, funciona dessa forma. Existe o termo de consentimento livre esclarecido, que para qualquer estudo em ser humano é necessário. Isso também ajuda, né, a segurança do paciente, porque o mais importante na pesquisa, qualquer que seja ela, é a segurança do paciente. Segurança do paciente sempre em primeiro lugar. O que acontece também nessas pesquisas multicêntricas? Existe uma comissão que se reúne, uma comissão de pessoas que não fazem parte da pesquisa, para que não tenha viés, né, para que não tenha... as pessoas não façam do jeito que elas acham que é a melhor maneira, então elas não participam dessa pesquisa. É uma comissão que se reúne regularmente para avaliar os eventos adversos relacionados àquela pesquisa. E aí, essas reuniões vão dizer, essa pesquisa pode continuar ou essa pesquisa não pode continuar. Aí você pode falar assim para mim, Renê, mas já aconteceu de alguma pesquisa ser interrompida? Continuou, viu que o risco estava sendo maior que o benefício, então vamos interromper essa pesquisa? Sim, a gente já teve pesquisas assim que na primeira reunião desse comitê, a pesquisa foi suspensa, porque entendeu-se que o risco estava sendo maior que o benefício. Então, realmente é seguro e vale a pena. Você pode não ter esqueci a palavra agora,
direto para você. Como que chama? Benefício? Um benefício direto nesse momento, né? Porque nem esse é o objetivo da pesquisa, algo que você seja beneficiado por algum motivo. Mas qual é o benefício, então, da pesquisa? Vai ajudar pessoas no mundo todo que têm a mesma patologia que você, caso comprove que essa medicação tem algum benefício para determinada doença. Você comentou que foram 40 estudos, né, que a gente fez ao longo desses anos. E quanto que tem atualmente? Hoje nós estamos com 20 estudos em andamento. Desses 20 estudos, nós temos 5 em fase de acompanhamento e 10 em fase de recrutamento. Esses que estão em fase de recrutamento é estudo de nefrologia, paciente que tem insuficiência renal crônica, mais anemia, fibrilação atrial, que é uma arritmia, mais reumatismo, né, mais doença reumática. Nós estamos com estudo de insuficiência cardíaca, começou um agora de diabetes. Então são esses estudos que a gente está em andamento no momento. E aí quem tiver esses critérios pode entrar em contato com a gente, o acompanhamento é feito aqui, né? O acompanhamento é feito aqui na unidade de pesquisa clínica. Cada protocolo tem uma forma de ser conduzida e o número de retornos, mas são todos aqui na unidade de pesquisa clínica. Os acompanhamentos são feitos pelos médicos que fazem parte da equipe da pesquisa clínica. E é toda a participação voluntária, né, Renê? Isso é muito importante. A participação é voluntária, o termo de consentimento livre e esclarecido garante essa participação voluntária. E é muito importante o participante de pesquisa entender que ele pode sair da pesquisa a hora que ele quiser, que isso não vai trazer nenhum prejuízo. E que também, se ele não quiser participar, foi convidado a participar, mas não quer também, isso não vai trazer prejuízo nenhum para ele dentro da instituição ou em qualquer lugar que ele esteja sendo acompanhado. Muito obrigada, Renê, por esclarecer, né, um pouco sobre a nossa Unipec, que a gente acompanha e vê que ela está se tornando referência até mesmo fora daqui. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu agradeço e eu aproveito a oportunidade para dizer que em agosto nós teremos o 4º simpósio de pesquisa clínica da Santa Casa de Votuporanga e Unifev. E eu convido a todos que tenham interesse em participar, que estejam aqui conosco nessa data. Muito obrigada. Muito obrigada, Andressa, pelas dicas. Bom, e agora no programa a gente já falou sobre unha, sobre pele, sobre maquiagem e chegou o momento de entender... Ai, quero voltar de novo. Muito obrigada. Eu não ando, né? Muito obrigada, Andressa, pelas dicas. Bom, e no programa a gente já falou sobre unha, sobre moda, sobre maquiagem e agora chegou o momento de entendermos melhor sobre o universo dos cabelos. Hoje vamos saber as tendências de cortes que a mulherada anda aderindo. E quem eu convidei para nos ajudar nisso é a Ana Paula Prado, que é uma ótima cabeleireira. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Que bom. Então, Ana, me explica, quais os cortes que o pessoal anda aderindo este ano? Ultimamente, os cortes que o pessoal mais tem pedido é o long bob, que é aquele Chanel, mais ou menos na altura do ombro. Sim. Também, há quem goste ainda dos longos, mas bem desfiados. E o que está super em alta é sempre usar o cabelo bem desconectado. Não se usa mais aquele corte muito certinho, não é mais o que o pessoal anda pedindo. Sim. E segundo a coloração, tanto loiro ou colorido, quais os cuidados que deve ter, né? Porque a gente sabe que o cabelo curto ele é mais fácil de ser cuidado, né? De cuidar, mas a coloração também tem que ter um cuidado a mais, né? Sim, com certeza. Algo que a gente sempre recomenda é quem tem química no cabelo, coloração, descoloração, precisa investir numa boa linha de tratamento, uma manutenção de linha preferencialmente profissional em casa e sempre hidratar com frequência, pelo menos uma vez por semana hidratar. E me explica, qual a diferença do corte Chanel pro long bob? Vamos fazer perguntas, não? Bom, Ana, mas qual que é a diferença entre aquele corte Chanel e o long bob? Porque assim, fiz umas pesquisas e eu vi que bastante gente está aderindo a esses dois cortes, né? Mas qual que é a diferença realmente entre eles? Porque eles se parecem bastante. Sim. Geralmente o long bob, ele tem um comprimento, como o próprio nome já diz, um pouco mais longo do que aquele Chanel convencional que a gente conhece. Então o long bob, ele é do pescoço até o ombro, geralmente é considerado long bob. E ele também tem uma pegada mais moderna, não é mais aquele cabelo tão alinhado. Geralmente são fios desfiados, com um ar de modernidade.
Bom, eu vi que tem 2 modelos ali, né, que você já... E como é que você fez esses cortes, assim? Você fez um mix, você já pegou numa pegada já própria, assim? Como é que você fez? O cabelo da Vitória, por exemplo, que é uma pessoa que não gosta de cabelo curto. Porém, embora é um cabelo comprido, ela quis um visual mais desconectado. Então você pode ver que ele não tá reto, ele tá desfiado. E eu fiz algumas mechas, que são as mechas mais procuradas hoje no dia a dia do salão, são morenas iluminadas, né? Que é aquela pessoa que quer deixar claro que ela fez algumas mechas, mas também não quer ser loira. Sim. Então são os tons caramelos, tons canela, que são os mais procurados hoje no dia a dia do salão. Entendi, legal esse. E esse daqui? Já a Yasmin, acho que esse pode ser considerado um mix de Chanel e de Long Bob, porque a gente deu um ar mais moderno para esse Chanel, que de um lado ele é mais curto e a franja valoriza esse contorno do rosto. E esse tom de loiro dela também tá super em alta, que são os tons bege, que geralmente as pessoas também têm procurado bastante quando não quer ficar aquela super loira, aquele super clareamento, são os tons que tem sido procurado, areia, bege. Entendi. No caso, ela tem o cabelo bem lisinho, que eu tô percebendo. Ela fez uma coloração e no caso de quem tem cabelo afro, cacheado, ondulado, os cuidados tem que ser maiores ou não? Tem que ser maiores porque são cabelos mais sensíveis. Principalmente quem tem cabelo cacheado, às vezes a descoloração tende a esticar esse fio. Então tem um jeito especial, com mais cuidado para se fazer algumas mechas e descolorações. E a hidratação tem que ser redobrada, porque é um cabelo que tem menos água, então precisa de mais hidratação e nutrição. Muito obrigada, Joana, pelas dicas, vamos conhecer esse universo. Viu, gente? Ainda dá tempo de mudar o visual, viu? O Revista da Semana fica por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do programa de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau!